E aí me ligaram perguntando: pastor, o senhor pode pregar lá em Lauro de Freitas domingo à noite? Aí eu falei assim: ô meu pai, vou estar mais quebrado que arroz de terceira. Mas o crente não mente, né? Porque o cara perguntou assim para mim: o senhor está pregando em alguma igreja domingo à noite? Eu não estou não, irmão. O senhor pode pregar então no domingo à noite? Posso. Pior que posso. Mas aí resume a razão pela qual o tema de hoje é este: tudo por Ele. Tudo para Jesus, amém, irmãos? Eu não vim aqui porque eu vou pregar para você, eu vim aqui porque Deus me ordenou e é tudo por Ele. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu gosto muito do texto de Paulo que diz assim: gastarei e me deixarei gastar pelas almas. E que assim seja a minha vida e a sua vida também, porque assim foi o ministério de Jesus, e nós, como discípulos dele, não poderíamos sermos diferentes. Vamos lá, Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, a leitura trata-se de um texto muito conhecido, você certamente está muito familiarizado com esse texto, e nós vamos ler a partir do verso 1, capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: quem não me conhece, nunca me viu, primeiro que não está perdendo nada com isso, e segundo, sou pastor Eduardo, líder de jovens aqui da União Leste Brasileira. A sede da União fica bem pertinho de vocês, aqui em Buraquinho, então nós somos praticamente vizinhos. Então eu estou aqui desde o início deste ano, fui nomeado na Assembleia Quinquenal da União no final do ano passado, para tomar conta dos jovens, bravadores, aventureiros e música da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no estado da Bahia e também do estado de Sergipe, que compõe a União Leste Brasileira. Desde já, muito obrigado pelas postagens que vocês fizeram na rede social. Eu acho fundamental nós utilizarmos a rede social para o bem, e muitos banners foram divulgados aí para que o culto dessa noite pudesse ser acompanhado online, de modo que, se há alguém online nos acompanhando, a gente agradece a sua disponibilidade, porque você está conectado conosco, e que seja uma bênção na sua vida o culto desta noite, mesmo que seja a partir desta transmissão, em nome de Jesus. O capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, verso 1, diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Quantos dias e quantas noites mesmo ele passou sem comer? 40. Tem gente que já fica perturbado quando dá o horário do culto, o meio-dia, sábado de manhã, a fome bate. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, orando para enfrentar o ministério este que está resultando na minha e na sua salvação, em nome de Jesus. O verso seguinte, o verso 3, diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quem crê nisso, diga amém. O verso seguinte diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo. Provavelmente a tua tradução fala que é o pináculo do templo. Levou ao pináculo do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que te protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Verso 8, em seguida o diabo o levou até o monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor Deus e sirva somente a Ele. Quem veio aqui adorar ao Senhor e servir somente a Ele, diga amém. Se você tiver um pouco mais de coragem, diga aleluia. Quando isso acontece, o verso 11 diz que o diabo vai embora, e os anjos nos cercam, e os anjos nos servem, assim como fez com o Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Então existem anjos do Senhor
que estão neste momento colhendo a tua adoração para apresentar como oferta suave diante do trono de graça do Senhor. E ele receberá com alegria o meu louvor e o seu louvor, não porque ele precisa, mas porque ele aproveita o momento em que você se dispõe para adorá-lo, para que ele abençoe a sua vida e encha a sua vida de fé, de esperança e renove esse seu coração para esta semana que temos diante de nós, mas que será uma semana abençoada em nome de Jesus. Não estou dizendo que vai ser uma semana fácil, não estou dizendo que vai ser uma semana isenta de problemas, mas eu estou te dizendo que em meio às dificuldades, aos problemas, às provações, você sentirá a condução e a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos fazer o Papai do Céu, pedindo neste momento a iluminação do Espírito para estudarmos a palavra. Pai querido, é muito bom termos em nossas mãos a tua palavra e também a certeza de que ela não volta vazia. Nós suplicamos nessa noite a iluminação do teu Espírito, não suplicamos inspiração, a palavra já é inspirada. Queremos a iluminação para compreendermos aquilo que inspirado foi. Nosso coraçãozinho está aberto, tu sabes o que precisamos ouvir. Se há pessoas aqui precisando de conforto, conforte, ó Deus, como só o Senhor sabe fazer. Se há alguém aqui precisando de mais fé, precisando ser erguido, precisando ser animado, mas também se há alguém aqui precisando de puxãozinho de orelha, faz o que o Senhor precisa fazer, mas nos deixe no término do culto dizermos, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós. Ilumina-nos agora para a compreensão da tua palavra, nós te oramos em nome de Jesus e a tua igreja diz? Amém. Que bom que você disse amém, e se essa é a sua convicção, para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus vai abençoar você. Fala com convicção, senão ela não vai acreditar, vai? Fica falando verdade como se fosse mentira, enquanto tem muita gente aí fora que fala mentira como se fosse verdade. O Tudo por Ele, a propósito, também é o tema do Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana, ou seja, toda a América do Sul, no ano de 2020, estará trabalhando sob este tema, Tudo por Ele, porque a Ele toda a honra e a Ele toda a glória pelos séculos eternos. Muito bem, o Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas, Ele recebe dezenas, talvez até centenas de nomes. Alguns são muito mais conhecidos por vocês, por exemplo, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão da vida, a água da vida, Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o alfa, eu já falei, Ele é o pão, Ele é a porta, já falei isso tudo. Ele também diz que a palavra que Ele também é Emanuel, Deus conosco, está aqui nessa noite para nos abençoar. Quantos nomes recebe o Senhor Jesus? Isso sem falar em todos aqueles nomes envolvendo o prefixo El, Elohim, El Shaddai e por aí vai. Mas há um nome que Jesus recebe que dificilmente ele é tratado ou é estudado sob a perspectiva desse nome. O nome que o Senhor Jesus recebe, do qual eu estou lhe falando neste momento, é o que está explícito pelo apóstolo São Paulo na sua carta 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 45. E lá ele diz que Jesus é o nosso segundo Adão. Olha aí, eu estou acostumado a ouvir, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, mas ninguém nunca me falou assim, ei Jesus, segundo Adão, vem aqui me abençoar. Jesus é o segundo Adão, é um dos nomes, uma das características que Ele recebe nas Escrituras Sagradas. Se Ele é o segundo Adão, é óbvio que existiu um primeiro. E quando a gente lê o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, o trecho que a gente acabou de ler, que fala sobre a tentação de Jesus, é possível estabelecer um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo, exatamente para melhor compreensão do texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Estabelecer o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo no cenário da tentação é de fundamental importância para que os nossos olhos se abram, para que a nossa mente contemple tudo aquilo que Deus deseja revelar, porque Ele é o segundo Adão no sentido de que Ele veio aonde o primeiro falhou, e exatamente para mostrar que o primeiro poderia ter vencido se tivesse tomado um posicionamento diferente. E Ele veio não utilizando o seu poder divino, porque não daria para provar que era possível vencer se Ele, Cristo, fizesse uso do seu poder divino na tentação.
Seria uma covardia. Como é que ele iria dizer para a gente? Você pode vencer porque eu venci. Só que se ele vence usando o poder divino que tinha, e não a comunhão com o Pai simplesmente, a mesma coisa que nós dispomos, então ele não teria dizer, ou se apresentar, não teria como se apresentar como um exemplo para cada um de nós. Só que ele não usa o seu poder divino, usa a sua comunhão com o Pai, para provar para cada um de nós, inclusive para o primeiro Adão, que ele poderia ter vencido, nós poderemos vencer também, se adotarmos o posicionamento que ele adotou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Por isso, estabelecer o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão é de fundamental importância para a compreensão do texto. Eu me lembro que eu estava passando uma lição da escola sabatina uma vez, em uma grande igreja deste país, e tinha uma juíza sentada na minha classe. E eu estava estabelecendo o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E essa juíza assistia à lição, ela tinha a sua lição nas mãos, e eu falei sobre a personalidade corporativa, porque o Adão, ele teve a personalidade corporativa para toda a raça humana. A Bíblia diz, porque como assim por um só homem entrou o pecado, assim também por um só homem entrou a salvação. Adão assumiu a personalidade corporativa por toda a humanidade em termos de culpabilidade, exatamente para que Jesus tivesse a chance de assumir por toda a raça humana, como segundo Adão, o processo da salvação. Ou seja, nós herdamos a culpa de Adão? Herdamos, mas também nós herdamos a salvação do segundo Adão. Se não houvesse a personalidade corporativa no marido de Eva, nós também não poderíamos usufruir da personalidade corporativa de Jesus Cristo, que era o segundo Adão. Então, por que o Adão, marido de Eva, tinha a capacidade de decidir por todos nós? Para que o que ele escolhesse oferecesse subsídio, para que Jesus também pudesse salvar todos nós. Porque senão, cada um de nós iríamos precisar de um Cristo, e não de um único Cristo. Se Adão no Jardim do Éden fosse responsável somente por ele, e não por mim e por você, e você tivesse a oportunidade de decidir como ele decidiu, então se eu caísse, eu preciso de um Cristo, se ele cair, ele precisa de um Cristo, você não caiu, então não precisa de Cristo, ele caiu, então precisaria de... Quantos Cristos precisariam morrer para que toda a raça humana fosse redimida? Por isso, por intermédio de um só homem, entrou o pecado, também por intermédio de um só homem, entrou a salvação que alcança o seu coração nessa noite, amém? Aí a juíza não concordou muito, mas ela falou, isso no direito está errado, eu não concordo, é injustiça. Então, minha filha, você vai discutir isso com Deus, porque foi ele que estabeleceu o processo de personalidade corporativa, para que tanto o primeiro Adão quanto o segundo Adão pudesse usar, tanto para benefício como termos de malefício, porque se não fosse a personalidade corporativa do primeiro Adão, o segundo também não utilizaria a mesma atribuição para a salvação de toda a raça humana. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem a mania de achar que a nossa justiça, do jeito que a gente estabelece, Deus tem que se comportar a partir dos nossos parâmetros. Deus não se comporta a partir dos nossos parâmetros. Deus se comporta a partir dos parâmetros dele, que são maiores e melhores do que os nossos. E sabe de uma coisa? Diante dessa perspectiva, fica fácil concluir o seguinte: no que diz respeito à salvação e justiça, é completamente diferente do conceito humano. O que é a justiça para mim? Justiça para mim é que o condenado seja culpado. Matou, tem que ir preso. Justiça. Quando uma pessoa tem um filho assassinado, o repórter vai lá e coloca o microfone. E aí, senhora, quero que a justiça seja feita, que ele seja preso. Alguns fazem até a justiça com as próprias mãos. Aí quando você vem para a Bíblia, isso não é justiça. O que é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é quando este culpado deste crime se arrepende, Deus perdoa e salva o camarada. E ele cometeu um pecado e daqui a pouco vai estar no reino dos céus. Aí qualquer juiz de hoje diria, ele não tem direito ao reino dos céus, ele tem direito à cadeia. Mas na justiça de Deus ele diz, tem direito ao reino dos céus pela minha graça. Olha que coisa, mano. A justiça dos homens é completamente diferente da justiça de Deus. Aliás, existe um livro na Bíblia chamado de Juízes. Já viu? Já viu?
lá tem o juiz Sansão, lá tem o juiz fulano, ciclano. Qual era a atribuição do juiz? Trazer libertação. Quando é que o juiz cumpria o seu trabalho, a sua função? Quando ele libertava o povo da opressão dos inimigos. Gideão, da opressão dos midianitas. Sansão tinha que libertar da opressão dos filisteus. Quando o juiz trazia libertação, ele fazia justiça. É o conceito da Bíblia. Justiça é libertação. Quando é que Deus faz justiça com você? Quando Ele te mata por causa dos teus pecados, porque o teu salário é a morte? Não, Ele faz justiça de verdade com você quando Ele te salva, quando Ele te liberta, quando Ele te isenta dos pecados, uma vez que você o recebeu como Salvador e o seu nome é colocado no livro da vida. A justiça divina é assim, uma justiça de absolvição, ou seja, nessa noite, que a justiça de Deus te limpe, te purifique de todas as tuas transgressões e as minhas também. Que Deus faça justiça, e a justiça de Deus é trazer-nos a salvação. Glória ao nome de Deus por isso. Mas para que isso fosse uma realidade, ele teve que, entre outras coisas, enfrentar aqui o deserto da tentação, o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. E como eu estou dizendo desde o início, que temos que estabelecer o paralelo entre o primeiro e o segundo Adão, me ajuda aqui, meu irmão, vem cá por gentileza, por favor, fique aqui. Você também, querido, vem aqui me ajudar por gentileza, você vai ficar do lado de cá, você fica aqui e você fica do lado de cá. Esse rapaz simpático aqui, como é que é seu nome, queridão? Alexandre. A partir de agora ele não é mais Alexandre, o nome dele é Adão. Como é que é o nome dele? Tua esposa está aí? Não. Tá não? Mas a partir de hoje o nome dela é Eva. Beleza? Como é que é o nome dele? Adão. Esse daqui também vai mudar de nome. A partir de agora ele é o segundo Adão. Como é que é o nome dele? Quem que é esse aqui? Fala com convicção. Beleza, está compreendido. Esse rapaz simpático, ele mora no Jardim do Éden. Como é que é o nome do lugar? A palavra Éden significa delícia. Pensa num lugar delicioso de se viver. Jardim do Éden. Paga aluguel? Paga luz? Água? IPTU? Tem que trancar as portas com medo de ser assaltado? Faz muito calor? Faz muito frio? Então, o clima é maravilhoso, é ambiente celestial. Pensa num lugar bacana, Jardim do Éden. É lá que vive esse homem, como é que é o nome dele? Adão. Esse aqui, diferente daquele lá, o segundo Adão, ele está no deserto. O cenário do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus é o deserto do Saara. Eu já fui lá. A coisa mais fácil de se dizer lá é: sangue de Jesus tem poder. Pensa num lugar ruim, pensa no inferno aqui na terra, o lugar miserável de quente. O dia mais ameno que eu tive lá estava 50 graus, meu. Sangue de Jesus tem poder. E esse segundo Adão estava no deserto. Esse aqui estava no já? Esse aqui estava no Esse aqui está muito bem alimentado, dá para perceber, né? Ô, glória a Deus, né? Come do bom e do melhor, das melhores frutas, verduras, legumes. Ele come à vontade, é ou não é, irmão? Deu uma benção, hein, mano? Come à vontade o rapaz. Esse aqui, coitado, está 40 dias sem comer. Quantos dias, irmãos? Esse aqui está bem alimentado, sim ou não? Está até demais, né, mano? Está até demais. Né? E esse aqui, quantos dias que ele não come? 40. Aqui. Você sabia que quando o corpo fica tanto tempo sem se alimentar, ele começa a cortar funções para economizar energia? Você sabia disso? As funções, elas começam a não funcionar mais muito bem no seu corpo, porque isso é o corpo, por conta própria, economizando energia para ver se você sobrevive mais. Uma das coisas que a partir do 10º dia de fome que o corpo corta, é a sua capacidade de enxergar. A partir do 10º dia, sem comer absolutamente nada, você começa a perder a sua capacidade de enxergar. Este camarada aqui no deserto está há 40 dias sem comer e uma das coisas que ele não consegue mais é enxergar. Ele sabe quem é que está falando com ele,
ele sabe que é o diabo que está falando com ele, oferecendo para ele transformar as pedras em pães, oferecendo a ele para se jogar do pináculo do templo, oferecendo a ele para se prostrar e adorá-lo, que todos os reinos do mundo seriam em suas mãos entregue. Ele sabe quem fala com ele, mas ele não está enxergando. E outra coisa, enquanto esse aqui está no clima super ameno, esse aqui está debaixo de um sol escaldante, causticante, 50 graus, sem protetor solar, esse que tu usa aí para ir para a praia, ficar legal aqui em Vilas, aqui, ir lá para a Praia do Forte, passear e tal, esse que tu usa na Praia da Barra, lá do Farol, lá, sei lá do que, esse aí, ó, esse protetor solar, ele não estava usando, a pele dele está toda rachada, as rajadas de vento trazem consigo areia, grãos de areia, que vão dando cipuada na sua pele, ele sangra pela pele, os seus lábios estão destruídos, doloridos, ele sente muita dor, fome, cego, dor, calor, está no deserto. Esse aqui está no jardim, bem alimentado e tranquilo. A gente já chegou à compreensão teológica de que esse homem aqui, ele tem um corpo perfeito. Pela fé, irmão, pela fé. Pela fé, agora, pela fé. Ele tem um corpo perfeito e moralmente ele também é perfeito. Ou seja, a gente diz que o primeiro Adão tem a natureza física e moral pré-lapsariana. Ou seja, o pecado não o atingiu fisicamente e não atingiu moralmente. Esse aqui, ele assumiu um corpo, depois de 4.000 anos da existência do pecado na terra. Ele tem um corpo debilitado, porque ele se cansa. Você lembra que quando ele entrou no barco, estava tão cansado, e imediatamente fez o quê? Dormiu. Ele se cansa. Esse aqui não se cansa, esse aqui se cansava. Esse aqui está com um corpo debilitado, mas ele não tem a sua moral debilitada, ele não é pecador. Este não é pecador e tem um corpo perfeito. Este não é pecador, mas ele não tem o corpo perfeito. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Diante desse contexto, este aqui, diz Ellen White, que tem uma capacidade cerebral fantástica. Ele tem uma capacidade de raciocínio mais desenvolvida do que qualquer computador supermoderno que existe hoje em dia. Ele tem um modo de raciocinar que ele consegue perceber os desdobramentos de qualquer decisão, assim, na parte mais distante, mais longínqua possível. O seu raciocínio é extraordinário, o seu intelecto é perfeito, o seu comportamento cerebral simplesmente não dá para mensurar. Esse aqui está debilitado. O diabo olha para esse homem e percebe que ele não precisa de nada. É muito difícil você dar um presente para alguém que não precisa de nada, irmãos. É ou não é? Você vai, por exemplo, pegar um homem riquíssimo aí, multimilionário, é aniversário dele, o que tu vai dar de presente para um homem desse? Que ele não tem. Aí o inimigo olha para ele e fala assim, o que eu vou dar para esse cara, mano? O que eu vou entregar para ele que ele caia na minha tentação? Ele não precisa de nada. Então o inimigo observa com dificuldade a possibilidade desse homem cair. Mas qual é a alegria do inimigo? Porque ele consegue derrubá-lo. Ele não precisava de nada e caiu. Quando o inimigo, 4.000 anos depois, olha para esse daqui e fala assim, agora vai ser mole. Porque esse aqui eu esculachei. Esse daqui que precisa de tudo vai ser mole. Ele entra com ar de campeão, quebra a cara. Quebra a cara. E glória ao nome de Deus por isso. Se arrebentou, porque ele ofereceu 3 grandes coisas, 3 grandes áreas da vida para Jesus Cristo. E todos os oferecimentos e as tentações que ele proporcionou, Jesus rebateu a cada uma delas pela palavra. O que mostra que
a necessidade que temos de manusear bem o texto das Sagradas Escrituras, porque o inimigo também conhece muito bem. E você percebeu que ele utilizou inclusive citações da Bíblia para tentar induzir Jesus ao erro. Houve um tempo em que o diabo tentou arrancar a Bíblia das nossas mãos durante a Idade Média. Mas agora, ele não tenta mais arrancar a Bíblia das suas mãos. Ele tenta fazer com que você a entenda de modo equivocado. Porque se você compreende a palavra de Deus de modo equivocado, ou tu vai virar um liberal desequilibrado, ou tu vai virar um fanático também desequilibrado. E ambos os desequilíbrios desagradam a Deus e agradam a Satanás. Porque para Satanás, um crente desequilibrado é tão bom quanto aquele que diz que não crê em Deus. Estão perdidos do mesmo jeito. O cara que não acredita na palavra de Deus está tão perdido quanto aquele que entende errado e se torna um indivíduo esquerdopata ou de direita, um camarada de um lado para o outro sem manter um equilíbrio cristão. É o indivíduo também utilizado como instrumento de Satanás e com a Bíblia nas mãos, porque ele manuseia a Bíblia melhor do que eu e melhor do que você, e você sabe disso. E diante disso, ele se aproxima de Cristo e oferece-lhes as tentações que você acabou de contemplar no texto bíblico. Se tu é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá. Ele estava com fome há 40 dias. A coisa, de repente, que ele mais queria era um pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu é o Filho de Deus, se joga daqui de cima. Já que você me rebateu com a palavra, eu também te afirmo que você pode fazer isso pela palavra. Aos teus anjos está escrito que dará ordem ao teu respeito, para que você seja guardado em todos os teus caminhos. Mas também está escrito, disse Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra com palavra. E se Jesus não conhecesse a palavra? Mas a verdade é que ele é a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí vem uma terceira tentação. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Para que eu te dê esta Bíblia, essa Bíblia precisa ser minha. Eu não tenho condições de te dar uma coisa que não me pertence. Tenho. Se eu quiser te dar este celular que está no meu bolso, ele tem que ser meu, porque eu não tenho condições de dar para você alguma coisa que eu não tenho. Aqui. Quem é o diabo para oferecer todos os reinos da terra se ele não é dono de nada? A terra pertence ao Senhor. Ele não é dono de nada. Como é que oferece aquilo que não tem? Simples, ele é o pai da mentira. Ele está te oferecendo uma coisa que ele mesmo não tem. Ele te oferece felicidade, mas ele não tem felicidade para dar. Ele te oferece a sensação de realização, mas ele não é realizado. Ele quer te oferecer, de repente, uma família diferente da que você tem, mas ele mesmo não tem família. Ele quer te oferecer segurança quando ele mesmo não está seguro. Muito pelo contrário, ele não tem segurança nenhuma, porque o destino dele já é certo. Queimará e arderá no lago de fogo com enxofre. Ele não tem nada para te dar daquilo que ele afirma ter. Não passa de um grande mentiroso. É o pai da mentira. E sabe qual é a especialidade dele? Apanhar um lixo, transformar num luxo para ludibriar você. Apanha um pedaço de papel que não vale nada, dá uma floreada, dá uma enriquecida, faz o lixo parecer um luxo para você achar que está se dando bem. No entanto, ele é o pai da mentira. Ele não é dono de nada, não tem nada para te oferecer. E Jesus só tinha uma palavra para cada investida dele. Não! Se tu é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Não! Se você é o Filho de Deus, se joga daí de cima. Não! Se você é o Filho de Deus, prostre-se e me adore. Não! Sabe por quê? Não tem conversa, meu irmão. Você não tem nada para me oferecer. A única coisa que eu tenho como resposta para você é não. E olha só, o que o crente precisa aprender a falar é essa palavra mágica. Isso é que o crente precisa aprender. A gente tem uma dificuldade enorme para dizer não. Tu está lá na faculdade, um amigo vem oferecer maconha para você. Por que tu não vira e diz assim, não, não, meu irmão? Tu fica, não, cara, sei lá, não, isso aí não é legal não, se o professor vê, e se a escola souber, não, e se meu pai souber, e tal, não sei o quê.
Por que tu não dá logo um não diretaço de uma vez para cortar o mal pela raiz e jogar o diabo no lugar dele? Por que tu fica dando um não como se quisesse, na verdade, que o indivíduo insistisse mais? Já viu o teu tempo de namoro? Você que já não namora tem um tempão aí, tá dando até ferrugem. Quando tu namorava, tu lembra? Tu chegava para a menina assim, quero namorar contigo, você quer? Ela, não. Mandou um não assim, é para insistir mais. Aí o que você faz? Você fica insistindo até conseguir. Agora, se a maluca fala para você um não firme, tu coloca o rabinho entre as pernas, meu irmão, dá para mim não, mas essa menina é difícil. Mas se ela fala assim, não sei, não será, aí tu acha que tu tem mais chance. E a gente faz a mesma coisa com a vida espiritual. Chega um louco lá na tua faculdade, oferece para você um gole de cerveja depois da aula, vamos lá no bar tomar uma. Aí você, cara, não sei, eu tô meio cansado. Fala não, irmão. Fala não, Por que não diz não de uma vez? Fica dando não como se quisesse dar um sim, abrindo margem para que o indivíduo continue martelando na tua cabeça, metendo o pé na porta para invadir o teu coração. Não é não, e o crente precisa aprender a dizer não. Quem crê nisso, fala amém. A gente fica aí com uma vergonha de expor a nossa fé, de mostrar quem a gente é. O mundo não tem vergonha de dizer o que é, e nós temos vergonha de nos posicionarmos. Aqui, tem trabalho na sexta-feira à noite, porque tem que entregar um trabalho na segunda-feira, sexta-feira à noite, tem que vir a aula para fazer, rapaz, não tem outro jeito, não tem... Olha, não venho. Mas por que não vem? Porque não venho, meu irmão. Acabou. Mas só tem que vir. Não. Não. Só aí diz não, meu irmão. Desde pequenininho. Para a mãe tu diz sim, tá? Senão tu vai... O crente precisa aprender a dizer não. E aqui você tem dois cenários. O primeiro Adão perdeu. O segundo Adão venceu. Tinha tudo para vencer e perdeu. Tinha tudo para perder e venceu. Qual a diferença? Verso 1 do capítulo 4 explica. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Pega o segredo. Jesus foi conduzido pelo, fala com mais convicção, aqui está a diferença entre o perdedor e o vencedor, entre o crente perdedor e o crente vencedor. Jesus não fez uso do poder divino para vencer, senão a vitória para nós seria uma utopia. Ele fez uso do Espírito guiando a sua vida. Sabe qual é a conclusão do texto? Simples. É melhor você estar no deserto, cheio do Espírito Santo, do que você estar no jardim, no maior conforto do mundo, cheio de você mesmo. E às vezes, a gente luta demais por esse conforto, porque a gente não gosta do deserto. Mas o que a gente devia lutar, a gente não luta. Porque a gente não tem que lutar para estar no conforto do jardim e sair correndo do desgaste do deserto. Não é isso que é importante. O mais importante é lutar para que mesmo em meio ao deserto, eu seja cheio do Espírito Santo. E eu vou te dizer o que a gente precisa. Ah, pastor, a gente precisa de cultos mais animados na igreja. Ah, pastor, a gente precisa de mais acampamento. Ah, pastor, a gente precisa de mais jovens. Ah, pastor, a gente precisa de vigília. Ah, pastor, a gente precisa. A gente precisa de um monte de crente cheio do Espírito Santo. Só isso que a gente precisa. Porque se você fosse cheio do Espírito Santo, tu seria o melhor marido. Tu não seria esse negócio que tu é, essa aprovação. Esse motivo de pedido de oração toda quarta-feira, que a mulher levanta o pastor, ora pela minha família, pastor, porque meu marido, pastor, aquela cruz. Esse marido tem que ser cheio do Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Os maridos tudo desequilibrado, a mulher tudo doida. O que falta? Gente cheia do Espírito Santo.
Uns crentes que vivem tudo disputando o cargo, uma briga dos infernos, porque quem aparece mais aqui na frente, eu nunca vi uma tara tão grande para o microfone. Que loucura, que disputa toda essa. É gente sem Espírito Santo, cheia de si mesmo, que só quer aparecer. Então o que a igreja precisa? De gente cheia do Espírito Santo, não de gente cheia de si mesmo. A gente quer o conforto da igreja, eu gosto pra caramba, ar-condicionado, banco bonito, acolchoado, tanque batismal lindo, é tudo maravilhoso, som de primeira, airfly, tudo lindo, maravilhoso, é conforto, mas não vale de nada se não for cheio do Espírito Santo. Pode botar a igreja mais linda do planeta, com estacionamento que parece um shopping, mas se isso aqui não for cheio do Espírito Santo, de nada valem todas essas paredes e tanta vaga no estacionamento. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui? Diga amém. Amém. Não adianta de nada se não tiver. Tudo na igreja é lindo e tem que existir, eu não sou contra nada. Tem que ter muito programa, tem que ter muita coisa. Mas antes de tudo isso, tem que ter crente cheio do Espírito Santo. Imagina se teu filho for cheio do Espírito Santo, como é que vai ficar mais fácil se relacionar com ele? Imagina teu pastor cheio do Espírito Santo. Imagina os líderes da tua igreja, os teus anciões, os teus diáconos, todos cheios do Espírito Santo. Já teríamos feito muito mais do que estamos fazendo até agora. Os problemas que hoje nós enfrentamos, não nos desesperaríamos com eles, porque nós veríamos em cada um deles uma oportunidade para a manifestação dos milagres de Deus. Jesus estava no deserto, mas não estava desesperado, porque estava cheio do Espírito Santo. Hoje, qualquer dificuldade que bate a porta do crente, o crente desespera, porque a gente morre de medo de viver no deserto, a gente só quer o jardim. Por que a gente tem tanto medo do deserto? É porque a gente é pobre do Espírito Santo, porque se fôssemos cheios, o deserto não nos assustaria. Por que toda dificuldade que bate na tua porta, você morre de medo, fica desesperado? Porque você é pobre do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você não teria medo das dificuldades que batem na sua porta. Não teria. É que nós somos pobres, irmãos. E sabe de uma coisa? Deus diz que deseja mais dar o seu Espírito aos seus filhos do que seus filhos desejam receber. Declaração de Ellen White. Você quer o Espírito Santo? Eu quero! Só que Deus quer dar mais para você do que você quer receber. E me diz se você nessa semana orou pelo poder do Espírito Santo. Porque veja, ele foi para o céu e diz, estou mandando o Espírito Santo para vocês acabarem o que tem que ser feito, para virem logo para cá. Ele já mandou. Está à sua disposição. Você orou essa semana pelo Espírito Santo? Você orou pelo desemprego, pela cura do câncer, você orou para o marido converter, você orou pelo, me batiza com o Espírito Santo, você orou. No dia que nós formos cheios do Espírito Santo, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque o principal teremos. Só que a gente quer tratar das folhas e não se preocupa com a raiz. A raiz é o Espírito Santo, o alicerce dessa igreja. E o resultado, os frutos virão naturalmente. A gente corre atrás dos frutos sem trabalhar o alicerce. Clame pelo poder do Espírito Santo como você nunca clamou em sua vida. E você vai ver a multidão de milagres que vai acontecer a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você vai ver o Espírito Santo dizendo para você, este é o caminho, andai por ele. Ai, pastor, eu tenho que tomar uma decisão nessa semana. Clama pelo poder do Espírito Santo, que ele vai sussurrar no seu ouvido o que você tem que fazer. Clama pelo Espírito Santo. Cai neste livro e comece a ler, que eu duvido que Deus vai deixar de falar contigo. Ele não deixa de responder ninguém que o procura com sinceridade de coração. E sabe de uma coisa? Chegou a hora de termos uma igreja cheia do Espírito Santo para terminarmos o que precisamos fazer. Chegou a hora do seu casamento ser um casamento cheio do Espírito Santo. Chegou a hora de você, cheio do Espírito Santo, fazer a diferença na sua sala de aula. Chegou a hora de você, cheio do Espírito Santo, fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Chegou a hora de você, cheio do Espírito Santo, abrir tua boca para dizer, não! Eu não abro mão daquilo que eu acredito. Pode cair o mundo, mas eu vou ser fiel tal qual a bússola é ao polo. Porque eu não abro mão de viver por meu Deus, porque com Ele é que eu vou passar a eternidade. E aí? Valeu, primeiro Adão?
Valeu, segundo Adão, podem se assentar. Muito obrigado. A diferença não está no lugar que você se encontra. A diferença está como você se posiciona em relação àquilo que Deus quer te dar, que é o poder do Espírito Santo. Talvez tenha sido por isso que Jesus tantas vezes disse: vigiai. Vigia. Não anda de qualquer jeito não, anda cheio do Espírito. Os discípulos foram reconhecidos depois da ascensão de Jesus por aqueles que eram dotados do poder do Espírito Santo. Mas eles passaram um bom tempo vigiando, lembra? Isso me faz lembrar de uma história. Éramos mais ou menos 95 homens, vamos arredondar para 90 alunos de teologia, estavam fazendo o curso de liderança do Ministério Jovem, aqui no IAN. Estou te falando do ano de 1994, meu primeiro ano de teologia. E todos nós éramos duas turmas, 90 homens, saímos para cumprir um requisito do curso de liderança, que era uma caminhada, porque a gente precisa entender que não é caminhar por caminhar. A caminhada, ela tem um propósito. Se você sair para caminhar, não é... vamos sair com os jovens, fazer uma caminhada. Aí tu vai, tu sobe o morro, desce o morro, voltou para cá, todo mundo com a língua para fora, cheio de sede e tal. Não teve nenhum aprendizado, então não valeu de nada essa caminhada. A caminhada tem que ter um objetivo, tem que ter um aprendizado. Em algum momento você para, faz uma aplicação, faz uma oração, tem um propósito de construção, tem um objetivo. 90 homens saiu num domingo de manhã cedaço, amanhecendo o dia, estávamos indo caminhar no meio do mato, entramos na mata fechada, mano, pensa numa alegria. O líder falou assim: todo mundo matando o outro, fila indiana. Que nada, mano. Pensa 90 homens fazendo bagunça no meio do mato, todo mundo empurrando todo mundo. Pensa que pastor também não faz bagunça? Lá da frente a gente pegava um negócio e jogava. E o líder desesperou: não pode caminhar assim, não dá para caminhar de qualquer jeito, gente. Para de entrar na foto. Ninguém. O pessoal aproveitou para dar uma relaxada, sabe, o estresse. Ler 6.000 páginas, das quais 600 em inglês. A galera aproveitou a caminhada para relaxar. O líder desesperou: gente, o que vocês estão fazendo? Não é assim que caminha. Como é que vocês vão ensinar os meninos depois? E o pessoal ria. Uma barulheira, uma bagunça. Daqui a pouco começamos a escutar um barulho diferente do da nossa bagunça. Um barulho mais ou menos assim. Lá para um lado, nada. Quando olhamos para cima, eu nunca vi tanta abelha em toda a minha vida. Um enxame gigantesco. Aí o líder: eu falei, vocês ficam fazendo bagunça, não dá para caminhar de qualquer jeito, faz a fila, seus miseráveis. Todo mundo rapidinho entrou na fila, um atrás do outro, do maior para o menor. Quem era o último? 90 homens, eu era o menor, mano. Último da fila, no meio do mato, aquela fila indiana assim. E você acredite se quiser, o enxame que estava sobre nós, ele cobriu toda a fileira. Ele se estendeu como se fosse uma fila e ficou em cima de nós do início ao fim. Desde o primeiro até eu, que era o último, tinha abelha sobre nós em sequência. Miseráveis inteligentes. O líder falou: olha, ninguém fala mais, hein? Silêncio. Um atrás do outro, todo mundo. E olha o que ele disse, como última orientação: se alguma abelha pousar, não bate nela não,
Violência gera violência. Pensa num medo, mano. Eu estava assustado, eu nunca vi tanta abelha em toda a minha vida. Começamos a andar assim, um atrás do outro no meio do mato. Eu era o último, já te falei, e eu vi descer uma abelha. O colega que estava à minha frente, Fábio, hoje pastor Fábio, lá em Brasília, abelhinha veio, ele estava com um chapéu que cobria um pouco da orelha assim, a abelha pousou na parte da orelha dele aqui, ia entrar dentro da orelha. Eu falei, eu vou avisar, sou amigo dele, eu vou avisar. Eu dei uma cutucada na cintura dele assim, ele, aqui. Tem uma abelha que vai entrar na tua orelha, mano. Irmão, ele desesperou. Ele só pegou a mão e fez assim, ó. Para a infelicidade dele, ele errou. Eu acho que deu tempo da bicha pegar o telefone e falar assim, desce que é festa! O enxame inteiro, de uma só vez, fez assim, ó. Desceu. Irmãos, você já viu o pessoal brincando de hora social? Escolhe qui, escolhe quá. 90 homens pulando, sendo picado pelas abelhas. Que hora social fantástica. Que escolhe qui, escolhe quá, inesquecível. Eu era o último. Todo mundo correu para frente, eu vim para trás. Enfiei as mãos assim dentro da minha camisa, me abaixei, estiquei a camisa, coloquei por cima das pernas, estiquei a blusa, botei na minha cabeça, só fiquei igual aquela mulher muçulmana que usa burca, só com o zoinho de fora assim. E eu só via o pessoal brincando social. Foi triste, foi muito triste. Alguns eram alérgicos, ficaram alguns dias internados no hospital. Eles saíram correndo de um jeito tão louco, que não perceberam que a propriedade que nós estávamos, ela era dividida com uma outra propriedade por cerca de arame farpado no meio do mato. A galera invadiu a cerca, a galera arrebentou a cerca no peito, mano. O que tinha de pastor sangrando, o que tinha de gente machucada, e todo mundo inchado pela picada das abelhas. A gente não sabia se ria ou se chorava, mano. Foi uma caminhada inesquecível, sabe? E depois dessa caminhada ficou a lição. Qual a lição? Não dá para caminhar de qualquer jeito. Tem que vigiar. Sabe qual que é o nosso problema? A gente parece um bando de crente perdido na mata da vida, caminhando de qualquer jeito, desprovido do Espírito Santo. As abelhas vão arrebentar com a gente. No livro de Joel foram os gafanhotos, arruinaram com o povo. Chegou a hora de você se revestir do poder do Espírito Santo, para você aprender a dizer não e caminhar neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Quer você receber o poder do Espírito Santo nessa noite? Rasgue esse seu coração, coloque-o diante de Deus. Apruma essa sua caminhada, mantenha o foco, vigia em nome de Jesus. E se esse é seu desejo, eu quero orar com você. Vem rasgar teu coração aqui no altar do Senhor. Levanta daí de onde você está e vem aqui orar comigo, para juntos pedirmos, suplicarmos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se esse é seu desejo, pastor, eu quero ser revestido do Espírito Santo, eu quero rasgar meu coração diante da presença de Deus nessa noite. Eu quero me revestir desse poder maravilhoso. Sai daí do seu lugar e vem aqui orar comigo em nome de Jesus. Que Deus conceda o Espírito Santo para você ser o melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor irmão de igreja, um melhor estudante, um melhor colega de trabalho. Que as pessoas comecem a olhar para você e perceber que não é você, mas que vive. Cristo vive em você. Porque você não é um qualquer, você é um homem cheio do poder do Espírito Santo. Você tem poder para amar, você sabe ser suave quando precisa ser, mas você também sabe falar não quando tem que dizer não. Assim é um homem de Deus, assim é a mulher de Deus,
cheio do Espírito Santo, e que essa seja a nossa realidade em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque Jesus venceu usando a comunhão contigo. Isso mostra-nos que nós também temos chances de vencermos, se no meio do deserto dessa vida formos conduzidos pelo Teu Santo e Bom Espírito. Às vezes temos caminhado de qualquer jeito, não temos vigiado, e o resultado é que ao invés de sermos cheios do Teu Espírito, somos cheios de nós mesmos, alvos fáceis, não do ataque de abelhas, alvos fáceis dos dardos inflamados do maligno. Joga isso por terra em nome de Jesus. Nosso coração está aberto, porque queremos que a nossa vida seja a habitação do Espírito Santo. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Queremos orar por este Espírito como sendo a prioridade de nossa vida. Não adianta ter emprego se não tem Espírito Santo. Não adianta ter família se não tem Espírito Santo. Não adianta ter carro se não tem Espírito Santo. Não adianta estar de férias se não tem Espírito Santo. Não adianta ter igreja bonita se não tem Espírito Santo. Não adianta ter dinheiro se não tem Espírito Santo. E se nós não tivermos nada e ainda assim tivermos o Espírito Santo, então estamos no deserto como vencedores, assim como esteve Jesus. Ajuda-nos. Conceda-nos a maior de todas as promessas, do poder do Teu Santo Espírito. Queremos ser Tuas testemunhas, não só em Jerusalém, como também em Samaria, em toda a Judéia e também os confins da terra. Mas para isso precisamos ser cheios do Teu Espírito. Conversar com os nossos filhos como pais cheios do Espírito. Dirigir no trânsito dessa cidade cheio do Espírito Santo. Ser patrão ou conversar com o nosso patrão cheio do Espírito Santo. Sermos cônjuges cheios do Teu Espírito, pastores, líderes de igreja, membros de igreja. Ajuda-nos, porque nós estamos lutando demais pelas coisas da terra e não temos priorizado o reino dos céus. Abra os nossos olhos, ajuda a gente a caminhar do jeito que precisamos caminhar, vigilantes. Nosso coração está rasgado aqui diante da Tua presença no Teu altar. Cumpra a Sua promessa na nossa vida de nos dar o Seu Espírito. Nós não temos poder para sermos diferentes, mas pelo Teu Santo Espírito nós vamos conseguir. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos. O fazemos em nome de Jesus Cristo, e o Teu povo diz: dá um abraço no teu irmão e diga que você esteja cheio do poder do Espírito Santo.